Oi, graça e paz. Bem-vindo a esse canal chamado Luzia Telestai. Seja bem-vindo, é um prazer. Estamos hoje fazendo o segundo vídeo sobre salvação. Você sabe, eu estava pensando hoje que estava no metrô e tem as propagandas de pessoas desaparecidas. Muito triste, né? Pessoas muito bonitas, pessoas novas. Você fala assim, mas o que aconteceu? Sumiu, né? Gente, é muito triste, muito triste. Precisamos orar por essas famílias, né? Porque é um desespero ficar pensando aonde, né? Sabe onde a pessoa tá. E você sabe uma coisa? Vou contar um negócio aqui pra você. Eu estive por alguns anos trabalhando numa casa de recuperação. Eu já falei isso pra vocês, né? Então, fiquei acho que 8 anos numa casa, lá em Juquitiba. Alguns de vocês sabem disso, né? Então, você sabe que tem pessoas que não querem ser encontradas? Tem pessoas que não querem ser encontradas. Elas desaparecem, não dão notícia. E tem, assim, uma série de motivos para a pessoa fazer isso, né? Tem a história de um senhor, de um homem muito querido, muito querido. Gostaria que um dia vocês pudessem conhecê-lo. Ele estava afastado da família por 18 anos. E a família achava que... Procurou tanto que achou que ele tinha morrido. E ele estava vivinho da Silva, né? E foi muito difícil convencê-lo a se mostrar para a família novamente, a voltar para casa. Foi difícil, mas ele voltou. E ele está bem, tá com a esposa, os filhos, os netos, né? Refez a vida, mas o que aconteceu com ele? A questão é que houve uma situação na vida dele que ele desistiu, né? Então, a pessoa não pode desistir também de acreditar que o outro vai voltar, porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é todo caso, mas... E um dos casos que a gente vê é aqui, em Atos 3, 19 e 20. Olha o que diz aqui, olha o que Deus está dizendo. Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Volta para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Que coisa! Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Ele está falando, é isso aqui. O Lucas escreveu isso, né? Arrependam-se e volte-se para Deus. Então, tem pessoas que estão desaparecidas, mas a qualquer momento elas voltarão, né? Aquelas que têm coisas para resolver, acertar, Deus é poderoso para tocar o coração e elas voltar, né? Pode acontecer. Mas uma hora a gente vai conversar sobre esse assunto. Agora nós estamos falando sobre Salvação 2. Eu sou a Luzia, você está no canal Luzia Telestai. Se inscreva, coloca seu joinha, compartilhe, comente. Nós estamos falando sobre salvação. Então, para a pessoa ser salva é necessário arrependimento, mudança de atitude, metanoia, muda o rumo. Volte-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. E isso está escrito em Atos 3, 19 e 20. Vou ler novamente. Arrependam-se, pois, volte-se para Deus,
para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Glória a Deus, né? Agora, Deus, ele provou o seu amor para conosco. Ele já provou. De que forma que Deus provou o seu amor? De que forma? Né? Olha lá, Deus, Romanos 5:8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Por pecador, por pessoa que, ó, você não dá um tostão, Cristo morreu por ele, por mim e por você. A gente sabe, algumas pessoas falam assim, eu não tenho pecado. Se você não tem, bonito, né? Mas a Bíblia não fala isso não, a Bíblia fala que todo mundo tem. Todo mundo pecou, todo está separado de Deus, todas as pessoas, né? Então, Deus, ele demonstrou seu amor mandando Jesus morrer por nós, mesmo nós sendo pecador. Pelos pecadores. Lembra que aquele caso lá que entraram em embate com Jesus? Aí Jesus falou assim, eu não vim eu vim salvar pecador para o arrependimento. Lembra disso? Nós vamos ler, ainda vai aparecer esse versículo aqui. Porque tem gente que acha que ela é o bambambam, né? Não é bambambam não, ninguém é. Diante de Deus, estamos todos, né? Cozinhando ali para um dia ter um problema. Então é melhor olhar para a tua vida e falar assim, não, eu quero Deus. Quero Deus. Às vezes a pessoa está na igreja e ela ainda não entendeu essas verdades e ela acha que é fazendo obras para ser salvo. Não é, tá? É isso aqui, porque Deus, ele já demonstrou o amor dele e mandou Jesus, mesmo nós sendo pecador. É o amor de Deus que nos salva, não é nós se esforçando. Nenhum esforço é suficiente para pagar a nossa dívida diante de Deus. Nós seremos salvos de uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Romanos 5:9, versículo depois aqui, Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por meio do sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. Existe uma ira preparada para a pessoa que rejeita, que não quer o Salvador. A ira de Deus vai ser derramada. Então, nós somos salvos através do sangue da cruz, do sangue de Deus, do sangue de Jesus. Romanos 5:9. Agora fomos justificados por seu sangue. Creia nisso, tá? Como você tá? Fala uma coisa para mim, você tem certeza da tua salvação? Tem? Gente, nós temos que sair desse tempo com Deus aqui, dessa parte que a gente vai pôr alguns vídeos sobre certeza da salvação, você tem que ter certeza. Porque você sabe que a maior parte das pessoas que vê esses vídeos meus aqui são pessoas da igreja, né? E tem pessoas da igreja que não têm certeza de salvação. Por isso que a gente está mostrando esses vídeos, né? Dentro desses versículos você vai ver, é pelo merecimento de Jesus. Nós vamos escapar da ira de Deus. Você pode fazer o que você for, mas não vai ter jeito não. Eu não sei se vai entrar, mas estou fazendo uma caçada aqui nos textos, mas você já viu aquele versículo que fala assim, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada será, né? Posso dar o corpo para ser queimado. Você já viu isso? Tá lá em Coríntios. Paulo escreveu em Coríntios isso. E como é isso? Que amor é esse que eu tenho que ter? Puxa, se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, que amor? É Jesus. Jesus é amor. Deus é amor. Se eu não tiver Jesus, que é amor, eu posso dar meu corpo para ser queimado. Igual tanta gente aí. Você sabe que tem uma igreja famosa que existe, né, no nosso tempo, na nossa época aí, que ela ficou rica de
tanto ganhar a doação do povo. O povo dava fazendas, dava bens, ainda dá, né? Fortuna, faz herança, sim, ó, assina herança, fala, é para a igreja tal, fulano tal, dá lá para aquela organização, para comprar a salvação dele, e não adianta, não vai comprar. O sangue de Jesus é que nos dá esse escape. Por quê? Porque o amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada serei, porque Deus é amor. Ele se deu por mim, não é eu que tenho que dar. Eu tenho que agora me render. Epa, me render. Se renda ao Senhor, tá? Para você ser salvo da ira de Deus, é isso, né? Agora, uma coisa é muito importante a gente saber, né? É o seguinte, aqui que a gente tá falando é tudo da Bíblia aqui, ó. Isaías, no capítulo 25, ele tá falando o seguinte, ó. De quem é esse Deus que Isaías está falando no 25, ó? Tem um Deus aqui que a gente vai descobrir. Quem será? Tem mais de um Deus? De quem é esse Deus? Naquele dia dirão, esse é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Ó, e afirma, esse é o nosso Deus que nos salvou. Isaías 25, 9. O nosso Deus, que é o nosso Deus? Jesus. Ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três não se divide, é apenas um. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E naquele dia dirão, esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Jesus. E uma vez o discípulo perguntou assim, Senhor, falou para Jesus, olha só, estava andando lá com Jesus para baixo, para cima, vendo os milagres. Gente, eles viam pessoas sendo ressuscitadas, via pão sendo multiplicado, pessoas que nasceram cegas, enxergando. E aí, ainda queria prova e perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, falou para Jesus, falou assim, puxa vida, há tanto tempo eu estou com você, você não conhece? Você ainda não conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, olhar para Jesus é olhar para Deus. Deus Todo-Poderoso. Gente, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha para Jesus e você vai ver Deus, Criador. E olha aqui, lembra, eu sempre falo esse versículo, uma hora vocês vão decorar ele também. Ó, primeiro o versículo de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é Jesus e o verbo é Deus. E naquele dia, Isaías está falando, naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, esse Jesus é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou, esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos, alegremos-nos, pois ele nos salvou. Abra sua Bíblia aí e lê Isaías 25, 9. Que coisa maravilhosa! Hoje nós estamos aqui, certeza de salvação 2, né? Agora, em que horas que que horas que o acusador vem nos acusar diante de Deus, colocando incerteza no nosso coração, falando que a gente não é salvo nada? Porque tem isso também, né? O diabo, que é o acusador, ele vem, ó, assim, ó, toda hora, falando que a gente não é salvo nada. Que isso? Que negócio é esse? Vai acreditar aí nessa conversa, Bíblia aí, que foi homem que comedor de arroz e feijão que escreveu? Homem que escreveu inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A palavra inspirada de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas essa palavra aqui não vai passar. Não vai. Ela é eterna.
ela é viva, ela é atual, atuante. Então, que hora que o acusador dos irmãos vem acusar diante de Deus, ele vai lá nos acusar? Que horas? Vamos ler Apocalipse 12:10, olha aqui. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus de dia e de noite. Olha, Satanás nos acusa de dia e de noite. Sério? Fala sério. Você tem uma pessoa que te acusa o tempo todo. Mano, esse cara não te deixa. O acusador dos irmãos. Mas ele é o Cristo Salvador, né? Ele veio, olha, com poder, né? E o reino do nosso Deus é a autoridade do seu Cristo. Pois, olha, o acusador foi... Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando o diabo acusa, ele fala assim, de quem que você está falando? De quem que você está falando? Eu sou a Luzia. Você está no canal Luzia Telestai. E nós estamos hoje na segunda parte, né? Ou segundo vídeo. Como ter certeza da salvação. Não tem diabo certo. Quando Jesus salva é para valer, tá? Vou fechar agora, terminando aqui, ó. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora, o acusador foi lançado fora dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.